Já parou para pensar como aplicar aquela sabedoria antiga, milenar, da Bíblia no dia a dia corrido da gente? E se tivesse um jeito, assim, de desvendar essas verdades profundas, capítulo por capítulo, e isso transformasse o entendimento e a vida? Olha, não pula esse conteúdo não. É sério, é o começo de uma jornada muito especial aqui no 8 Bits de Informação Útil. Fica com a gente e descobre o poder transformador da palavra. Ah, e dá uma lida na descrição. Olá, que a paz esteja com todos, eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão, o 8 Bits de Informação Útil. Que alegria ter a companhia de vocês aqui. A gente quer convidar com muito carinho mesmo para seguir o nosso podcast aqui no Spotify. Procura também por 8 Bits de Palavras Transformadoras, é outro nome nosso lá, e também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim ninguém perde nenhum passo dessa caminhada. É isso aí, hoje a gente está começando uma jornada bem especial. Vamos analisar a Bíblia Sagrada inteirinha, capítulo por capítulo. A nossa ideia é usar uma linguagem, assim, simples, acessível, sabe? Mas sem perder a profundidade, claro, trazendo reflexões e aplicações práticas para a nossa vida hoje. Exato. Queremos que seja um tempo de aprendizado, de crescimento para todo mundo junto. Dá uma olhada na descrição deste episódio, tá? Lá tem os destaques do que a gente vai conversar hoje. Que Deus abençoe muito este nosso tempo juntos. Vamos começar essa exploração, então, pelas cartas a Timóteo. Vamos sim. Acho um ótimo ponto de partida. Então, essas duas cartas, 1 e 2 Timóteo, são como um guia prático do apóstolo Paulo para o seu jovem colaborador, Timóteo. Ele liderava a igreja em Éfeso, uma cidade que, olha, tinha seus desafios. O foco ali é bem claro: fortalecer a liderança, zelar pela pureza do ensino, né, e incentivar uma vida cristã autêntica, de verdade. E é interessante que logo no início de 1 Timóteo, Paulo já toca num ponto crucial, a questão das falsas doutrinas. Ele pede para Timóteo advertir algumas pessoas a não se desviarem para, como ele fala, fábulas e genealogias intermináveis. O que seriam exatamente essas fábulas naquele contexto de Éfeso, hein? Olha, provavelmente eram misturas, sabe? De especulações filosóficas, talvez mitos da época e, quem sabe, até interpretações judaicas meio distorcidas. Coisas que acabavam gerando mais debate inútil do que crescimento na fé. Aí Paulo contrapõe isso com o verdadeiro objetivo do mandamento: o amor. Aquele amor que brota de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ele reforça muito a importância da sã doutrina, quer dizer, o ensinamento correto, saudável, baseado no Evangelho. Faz todo sentido. E ligado a essa preocupação com o ensino, vem a orientação sobre a ordem na comunidade. Paulo fala da importância de orar por todos, inclusive pelos governantes, para se ter uma vida pacífica. Isso. E também sobre a conduta de homens e mulheres nas reuniões, buscando decência, moderação. Exatamente. E essa organização toda se estende para a liderança. Paulo detalha bem as qualificações para os bispos, que eram tipos supervisores espirituais, e os diáconos, que atuavam mais no serviço prático da comunidade. E o interessante é que não são só habilidades que ele lista, mas principalmente o caráter. Ser irrepreensível, ter bom testemunho fora da igreja, ser equilibrado, hospitaleiro. A ideia era que a liderança fosse um reflexo da mensagem do Evangelho, que inspirasse confiança. Poxa, mostra uma preocupação enorme com a integridade e o exemplo, né? E Paulo define a igreja de uma forma muito forte: coluna e fundamento da verdade. Exato. Ligando isso ao mistério da piedade, que é a revelação de Deus em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele também alerta para tempos futuros de apostasia, de abandono da fé. Como é que Timóteo deveria lidar com isso? Sendo ele mesmo um exemplo. É isso que Paulo exorta. Ele diz: se nutre da palavra, rejeita esses mitos, se exercita na piedade, não deixa de lado o dom espiritual que recebeu, e tem também instruções bem práticas sobre como se relacionar com diferentes grupos na igreja. Os mais velhos, os jovens, as viúvas, né? Todo o capítulo 5 fala disso. E até como tratar acusações contra os líderes, os presbíteros. Muita orientação prática mesmo. Pois é. E o finalzinho da carta traz aquele alerta poderoso contra o amor ao dinheiro, né? E ressalta o valor da piedade com contentamento. Isso é forte. Já em 2 Timóteos a gente percebe um tom talvez
mais pessoal, não sei, mais urgente. Paulo já estava preso, né? Provavelmente já perto do fim da vida. Sim, é nitidamente uma carta de encorajamento final. Quase um testamento espiritual. Ele chama Timóteo a reavivar o dom de Deus, a não se envergonhar do Evangelho, nem dele, Paulo, que estava preso, mas a suportar os sofrimentos pela fé com poder, amor e equilíbrio. Que chamado intenso! E a instrução é clara. Guarda o bom depósito, que é a sã doutrina, o Evangelho puro, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. A responsabilidade é grande. E ele usa aquelas metáforas bem fortes para ilustrar essa dedicação, né? A do soldado focado na missão, o atleta que compete segundo as regras, o lavrador que trabalha arduamente esperando a colheita. Exatamente. Isso reforça demais a ideia de disciplina, de foco, de perseverança. Faz sentido. E a ferramenta central para tudo isso é a palavra. Paulo instrui Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, usá-la corretamente, sem distorção, evitando discussões tolas que não levam a nada. Essencial, né? Com certeza. E isso se torna ainda mais vital diante da previsão que ele faz de tempos difíceis, com pessoas egoístas, amantes dos prazeres mais do que de Deus. Um cenário bem complicado. É verdade. E é nesse contexto que surge aquela afirmação, nossa, monumental. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso é a base de tudo. Que versículo fundamental. Ele estabelece a autoridade e a suficiência da Bíblia para a vida e para a fé. Uau! E o capítulo final é quase um testamento de Paulo mesmo, né? Aquele apelo forte. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Sim. E a declaração emocionante dele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É de arrepiar. Exato. É a passagem da tocha, sabe? As instruções finais são mais pessoais, alguns pedidos, saudações, mostrando bem a humanidade do apóstolo, mesmo no fim. Em resumo, essas cartas são um tesouro sobre liderança fiel, sobre a guarda da verdade do Evangelho e a importância da perseverança pessoal em meio aos desafios da vida. Riqueza imensa mesmo. Trazendo isso para nós hoje, fica a reflexão, né? Pois é. Diante de tantas orientações sobre liderança, sobre conduta, sobre os desafios da fé que foram dadas lá para Timóteo, como é que nós podemos hoje aplicar esses mesmos princípios de integridade, de cuidado com a doutrina, de perseverança, no nosso próprio contexto de vida, na nossa comunidade, mesmo que a gente não esteja numa posição formal de liderança? Fica essa reflexão importante para nós. Esperamos que este início de jornada tenha sido edificante, que tenha agregado valor. E não se esqueça de seguir a gente nas plataformas, né? Compartilhar com quem pode gostar desse tipo de conversa. Que a graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de cada um que nos ouve. Amém. Até a próxima. Com a permissão de Deus, fiquem na paz.